A principal pauta que permeia a luta do movimento negro de mulheres, do movimento feminista negro, é a luta do bem viver, da inclusão de cidadania, de dignidade à existência de cada uma das mulheres negras desse país. Oi, eu sou a Marilis Costa. Hoje eu tenho 26 anos, sou advogada, portanto bacharel em Direito, tenho especialização em Epistemologias do Sul, pela Claxon, e curso atualmente mestrado aqui na Universidade de São Paulo, Humanidade, Direito e outras legitimidades. Então eu estudo a intersecção de outros saberes das ciências humanas e do direito propriamente dito. Eu tenho uma história assim muito mais confortável, por exemplo, do que a da minha mãe e que a da minha avó, justamente porque eu acho que a minha família é uma família negra que conseguiu se estruturar e se articular através de estratégias de sobrevivência. Enfim, a minha geração pôde ter mais acesso, mais conforto, pôde ter, enfim, uma situação ainda absolutamente modesta, né? Como eu disse, eu cresci em conjuntos habitacionais e etc., mas ainda assim eu tive condições de vida e sobrevida muito melhores do que a dos meus antepassados. É muito complicado conversar com pessoa negra que não tenha sofrido algum tipo de violência, que não tenha sido vítima de alguns dos crimes raciais, né? Eu acho que é importante pontuar isso, que existe uma diferença abissal entre preconceito e racismo. Racismo é ideologia que pode, inclusive, se exprimir em ideologias políticas. O racismo, de uma maneira acadêmica, ele pode se expressar em 3 vertentes. Seria o racismo interpessoal, então seriam as práticas injuriosas e de violação de direito, propriamente dita. Então, se uma pessoa ofende a outra, o conflito interpessoal que culmina em práticas ou em falas racistas é o racismo interpessoal. O racismo institucional é aquele que se expressa através da prática de uma instituição. E aí, esse enquadramento de racismo institucional tem 2 vieses importantes da gente compreender. Significa dizer que quem faz uma instituição são indivíduos, correto? Esses indivíduos assumem práticas reiteradas de racismo, fazendo com que toda a instituição tenha uma atuação racista. Entende-se, então, que existe uma prática institucional que é racista, que olha um recorte da sociedade com olhos mais punitivistas, ou que faz com que as determinações sociais, né, as determinações, os papéis sociais, o lugar que cada um de nós ocupa, seja um local que direciona indivíduos, que direciona o destino de determinadas pessoas. O racismo institucional é como se fosse o furinho da peneira. E o racismo estrutural é como se ele fosse o arco que mantém a trama da peneira junta. Então, a estrutura racista pode ser geográfica ou pode ser subjetiva. Então, as estruturas racistas são as estruturas que mantêm os indivíduos negros à margem da sociedade. Então, por exemplo, o local no município de São Paulo que tem mais indivíduos negros, vocês sabem qual é? Parelheiros. E o bairro do município de São Paulo que tem menos indivíduos negros, vocês sabem qual é? Pinheiros. Entende? Então, Parelheiros é lá onde Judas perdeu a meia, teoricamente, se nós formos pensar em relação ao marco central da nossa cidade, que é a Praça da Sé. E aí, quando você está alocado geograficamente distante do centro, você tem menos acesso à informação, a bens de cultura, à saúde, à educação, o que quer que seja. Você está distante do poder e dos poderosos. Isso é a estrutura racista. Então, quando você dá à população negra menos acesso, menos dignidade, menos cidadania. Então, temos o racismo estrutural,
e o racismo institucional, que são coisas imbricadas. Mas o racismo institucional, obviamente, é aquele racismo que ele é exprimido como a prática de uma instituição. E essa prática, ela é fomentada, ela é fortalecida por uma estrutura racista que mantém a sociedade, certo? Claro que eu sofri várias práticas de racismo desde a tenra infância, né? Como eu disse a vocês, eu circulei por espaços que são considerados de maior privilégio, então eu tive em algum momento da minha vida, não em todos, acesso à escola particular e, enfim, a espaços que são considerados espaços da branquitude. E obviamente que eu fui confrontada, fui afrontada, agredida e sofri violência, fui vítima do crime de racismo, injúria racial, enfim. Essas situações são corriqueiras, então é difícil destacar uma, é difícil elencar o momento que te machucou mais, entende? Mas é importante dizer que isso não acabou e que isso ocorre todos os dias, que a vivência de um indivíduo ela é marcada com a sua existência, né? Com os arquétipos da sua existência. Então, essa minha existência nesse corpo faz com que as experiências que eu vivo sejam diferentes das experiências dos outros indivíduos. Então, é difícil dizer qual foi a situação de racismo mais marcante ou se eu já vivi racismo. Eu vivo racismo todos os dias, né? Um indivíduo negro, ele acorda no racismo, ele almoça no racismo, ele trabalha no racismo e depois ele vai dormir e volta para casa no racismo. É simples assim. A minha existência é marcada por essa diferença. O marcador social da diferença da questão racial me acompanha. Então, se eu vou ao banco, racismo. Se eu vou a um restaurante, racismo. Na escolha, né, da minha afetividade, no exercício da minha sexualidade, racismo. E assim sucessivamente. A constante da existência do indivíduo negro é o racismo. E não a exceção. E isso também é uma reflexão que dificilmente a gente faz. Normalmente nós pensamos o seguinte, o indivíduo negro vive e às vezes passa por racismo. E não, o indivíduo negro passa por racismo e às vezes ele vive. Tá. Meu nome é Raquel, eu tenho 21 anos agora e curso Relações Internacionais aqui na SPM. Eu estudei, que eu moro pra Zona Norte, moro perto da Vila Mariana, que é onde eu estudei no Sion. E lá a gente teve uma formação, bem religiosa e etc e tal. Parece que na escola particular normal, as pessoas têm uma certa postura diferente da escola religiosa. Que, eu não sei se é toda a pressão e conservadorismo da escola religiosa que, meio que força um pouco mais de intriga. Então, assim, polêmicas são comuns, meninos, aconteceu falar mal de meninas e espalhar pra escola inteira, sabe, esse tipo de coisa. A mesma coisa com o racismo, assim, tem uma menina negra que, durante, acho que toda a minha formação, desde, bebezinha, eu era a única negra da sala. E, então, eu era, meio que isolada e blá, 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 blá. Mas na época eu não ligava tanto, porque criança não vê cor. É basicamente que as crianças representa o que os pais fazem em casa, então não tem. Então na época eu via com outros olhos. Eu só passei a enxergar mesmo depois de mais velha. Talvez só depois que eu entrei no coletivo aqui. Bom, 2015, não sei se vocês sabem, que teve a Marcha das Mulheres Negras, a Marcha Nacional das Mulheres Negras, e eu acho que o desafio tá lá, pá, estampado no slogan da marcha, é o bem viver. E aí eu falei isso muito recentemente, e uma pessoa disse, mas as mulheres negras no século XXI, 2018, ainda estão lutando, ainda estão pugnando o bem viver? Sim, elas ainda estão lutando e pugnando o bem viver. O nosso desafio é de existir, e existir com dignidade, existir com plenitude de direitos, existir. Te trago um exemplo muito simples para solidificar minha argumentação. Marielle Franco. Uma parlamentar em exercício de seu mandato, uma mulher que tem, né, o chamado refinamento acadêmico, que teve acesso à informação, que teoricamente compunha a classe média, tomou 4 tiros na cabeça. Um protesto fechou a Avenida Paulista nesta quinta-feira na região central de São Paulo.
O ato foi uma homenagem à vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, do PSOL, que foi morta a tiros na noite de quarta-feira. Grupos que estavam em um protesto de servidores públicos contra a reforma da Previdência Municipal em frente à Câmara seguiram para a Avenida Paulista para se unir à manifestação, que exigia justiça pela morte de Marielle e seu motorista, Anderson Gomes. Eu quero o fim da polícia militar! Eu costumo brincar com as minhas colegas de sala que eu sou discriminada 2 vezes. Uma por ser mulher e outra por ser negra. Então, assim, a luta feminina em si já é bem delicada hoje em dia. Já avançou bastante, já temos nosso espaço de fala, isso já é uma grande coisa. Mas ainda temos muito que lutar, porque tipo, as pessoas sabem que está errado, mas mesmo assim não fazem nada para mudar, tipo, estão confortáveis onde estão. E para o feminismo negro, isso se torna ainda mais difícil, porque daí são 2 lutas misturadas, porque é você buscar um lugar de fala como mulher e como negra, porque negro, tipo, ser mulher negra, tipo, no Brasil é tipo, a pior coisa que você pode ser tipo, na vida. Acho que só não mais do que índio. Talvez. Eu acho que hoje com a mídia, tipo, dando o espaço de fala, e como agora a gente pegou meio que a onda, tipo, é legal ser negro, tipo, está meio que na moda, então a gente pega essa onda e bota a boca no trombone, de fato, então consegue falar e, com sorte, algumas pessoas escutam. Que nem, também tem a representatividade, que recentemente me bateu isso. Que quando eu era pequena, tipo, meu modelo era Barbie. Tipo, e eu queria ser a Barbie de qualquer jeito. Tipo, tinha dias que eu chorava, porque eu não era loira, branca que nem a Barbie. Que eu queria ser igual a ela. Daí, agora, com essa onda de representatividade, ainda mais para as meninas, é algo assim que, olha, assim, imagina se eu tivesse visto isso quando eu era criança. A diferença que ia fazer, tipo, na minha vida como um todo. Tipo, eu não... Provavelmente eu não teria metade dos problemas que eu tenho hoje. E... eu acho que a representatividade, tipo, cumpre um papel, tipo, vital agora. Bom, o coletivo é bem novinho, né? Então, a gente ainda já está meio que estruturado agora, mas ainda estamos buscando gente para entrar, que é meio difícil na SP, e tudo mais, tipo, buscando nosso espaço de fala dentro da faculdade. Tipo, os professores apoiam, mas a diretoria e etc. ainda é meio difícil de conversar. Mas, basicamente, nós somos um espaço aberto de fala, para quem quiser, seja branco, negro, pardo, blá, blá, do que você se identificar, você pode chegar e falar sobre a sua vivência. Ponto. A única coisa que a gente meio que bate o martelo e fala, tipo, não, aqui chega, é espaço de fala, tipo, que já teve uma ou outra ocorrência, mas tipo, não foi também nada muito grave, de gente branca querendo ocupar o nosso espaço de fala. Daí a gente fala assim, não, tipo, calma. Assim, ok, você pode contar experiências que você viu, blá, 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 mas você não pode querer lutar pela gente, porque essa é a nossa luta. E não faz sentido, seria como se a gente estivesse dependendo de você, mesmo se você, com as melhores intenções que a gente sabe que a pessoa tinha na época, mas não dá. E basicamente é isso, coletivo. A gente senta e conversa, tipo, a gente marca reuniões esporádicas para conversar sobre o que der. De vez em quando a gente coloca um tema que está sendo muito veiculado nas mídias e blá, 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 mas é mais uma conversa para as pessoas saberem que, tipo, você não está sozinho, porque a pior parte do racismo é você se sentir que só você está sendo humilhado, que você está sendo excluído de todo mundo. Então, ter um espaço que você vê pessoas que passaram pelas mesmas coisas que você ajuda bastante. Feminismo como um todo e um grande guarda-chuva, e aí desse guarda-chuva derivam várias teorias acerca da questão feminista. Até aí é premissa. Teoricamente, o feminismo negro, e eu sou feminista negra interseccional, é uma dessas variações das teorias feministas. O feminismo, que a gente diz feminismo branco, feminismo hegemônico,
ele nasce por questões e tem uma origem totalmente diversa do feminismo negro. Primeiro, as pautas que são abarcadas pelas mulheres brancas não foram ou não contemplaram mulheres negras. Mulheres brancas lutavam pela inserção no mercado de trabalho. Mulheres negras sempre foram utilizadas como força de trabalho. Mulheres brancas lutavam para que os seus companheiros as reconhecessem de maneira mais igualitária. Mulheres negras ainda lutam pelo reconhecimento da sua humanidade. Então, as pautas, as premissas são diferentes. Ainda que tenhamos o mesmo gênero, a mudança de raça faz com que as nossas experiências mudem. E a partir do momento que eu, sendo um indivíduo que tenho gênero e raça específicos, vou ter pautas de luta específicas também, entende? Então, para uma mulher negra, as premissas de existência e da luta emancipatória representam e significam coisas diferentes do que para as mulheres brancas. Isso significa que a gente não se goste? Não. Isso significa que a gente não possa dar as mãos e lutar juntas? Também não. É muito pelo contrário. Isso significa que nós temos que reconhecer a subjetividade uma das outras. Só então será possível fazer uma luta, construir uma articulação que nos dê mudanças efetivas, que todo bloco de mulheres se mova. Porque enquanto nós não entendermos as subjetividades que permeiam a existência de cada uma de nós, vão existir alguns ganhos sociais, alguma articulação de mudança, mas a inversão da polaridade de opressões que recai sobre o bloco de mulheres só vai ser feita quando cada uma de nós for ouvida, quando cada uma de nós for contemplada. Então, a vivência de uma mulher negra, a vivência de uma mulher indígena, ela é específica. E essa especificidade tem que ser reconhecida para a promoção da mudança. O feminismo negro nos Estados Unidos, ele, enfim, vem de muito longe, né? Existe um conceito que chama protofeminista, não sei se está todo mundo familiarizado, mas protofeminista é aquela mulher que tem a prática da luta emancipatória de mulheres, da luta de direitos humanos, antes mesmo de o termo surgir. E muitas das mulheres negras são protofeministas, tanto lá nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil. E aí, nos Estados Unidos, em meados de 50, 60, 70... existe aí um período e um coletivo que foi criado que chama Combahee River Collective, que, enfim, são mulheres negras que iniciaram a luta e as reflexões acerca do feminismo negro interseccional lá nos Estados Unidos. Barbara Smith, Audre Lorde, Bell Hooks, a própria Angela Davis, Assata Shakur, são mulheres que lá nessa época começaram a fazer essas reflexões acadêmicas também, tá? E essas reflexões foram sendo trazidas, foram sendo replicadas por outras mulheres na academia, quando nos anos 90, Kimberly Crenshaw, então cunha, constrói o conceito de interseccionalidade, dando nome ao que as outras já diziam, tá? E aí, então, o feminismo negro, ele nasce dessa luta, dessa construção de subjetividade das mulheres negras, e a interseccionalidade é justamente isso, verificar as diversas formas de opressão que se interseccionam e que muitas vezes são transversais à existência de um indivíduo. Então, a minha experiência, ela pode se modificar enquanto mulher negra gorda, enquanto mulher negra gorda LGBT, enquanto mulher negra gorda LGBT e periférica. E quando são acrescentadas essas questões da subjetividade de cada um de nós à nossa existência, tem-se a interseccionalidade, tem-se aí a intersecção de escalas de opressão que fazem com que a existência de um indivíduo seja única. E que ela não possa ser pensada por apenas um dos blocos que o compõem.